É isso aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou Jefferson Torres e estou aqui começando a gravar mais uma aula do curso que eu venho desenvolvendo aqui no meu canal sobre história da música, né? E deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume do computador. Dessa vez eu quero falar um pouco para vocês sobre um compositor francês que nasceu no século XIX, viveu entre o século XIX e faleceu no século XX, mais precisamente em 1963, se não me falha a memória. E o nome dele é Edgar Varèse. Ahn, Antes de falar de Edgar Varèse, eu estou aqui ao fundo com uma música dele chamada Poème électronique, poema eletrônico. Talvez vocês não vão conseguir ouvir muito bem, porque está bem baixinha a música, porque eu não quero que o som da música atrapalhe também o som da minha voz aqui, mas eu deixarei aqui embaixo do vídeo uma lista de músicas dele que você poderá ouvir, tá? Ele, antes de falar do Edgar Varese, eu quero falar um pouquinho sobre um outro cara sobre o qual eu já falei anteriormente, que é o Arnold Schoenberg, mas por quê? Porque quando eu falei sobre Arnold Schoenberg, eu falei sobre a chamada crise na tonalidade, né? Que levou compositores como Schoenberg e outros mais a, a dodecafonia, né? Quer dizer, você não tem mais uma música que tem um centro tonal e a tentativa de trabalhar com os 12 sons da escala dodecafônica, da escala cromática, de forma independente, sem esse centro tonal, sem essa centralidade, constitui a premissa mestra do dodecafonismo, né? Então você tem uma crise na tonalidade. Mas existe também uma outra crise, se é que eu posso chamar de uma crise, nesse período, começo do século XX, que é uma crise timbrística. Se por um lado os compositores estão buscando um outro caminho que não é aquele da tonalidade, existem compositores que estão buscando também um outro caminho que é o da investigação timbrística, a busca por novos sons, sons que não aqueles dos instrumentos da orquestra sinfônica ou de outros instrumentos, mas sons da própria natureza, sons eletrônicos produzidos artificialmente. E é nesse contexto que eu quero inserir Edgar Varese. Em primeiro lugar, é importante notar que existe uma maior liberdade no tratamento das dissonâncias, né? A qual Edgar Varese reconhece e da qual Edgar Varese se apropria. Nesse sentido, ele é filho de uma corrente de compositores que estão inseridos nesse grande conjunto, com desde Richard Wagner, né, que já começa a trabalhar a dissonância com mais liberdade, chegando até Gustav Mahler e o próprio Arnold Schoenberg, não é? Stravinsky também e o
próprio Edgar Varèse. Portanto, em suas composições, será muito comum o uso de dissonâncias gritantes, tocadas com fortíssimo na orquestra, e isso influenciará compositores não só eruditos, como também populares, ou que estejam nesse espaço entre o erudito e o popular, como, por exemplo, Frank Zappa. Tá? Bem, Edgar Varèse, francês, trabalhou, por exemplo, em uma composição musical que ele concebeu em parceria, num projeto em parceria com o arquiteto Le Corbusier. Le Corbusier, um dos arquitetos mais importantes na história da arquitetura moderna, e em 1958 planejou, junto com Xenakis, que é um outro compositor e matemático e também arquiteto, que projetou arquitetonicamente, pelo menos, esse grande evento para uma construção na qual a composição de Varèse, chamada Poema Eletrônico, se daria. Essa composição aconteceria nesse espaço. E nessa ocasião, além de trabalhar com sons eletrônicos, que Varèse já estava investigando, ele também espacializa a composição. Tá? Ora, o que é a música? A música é uma escultura sonora no tempo. Então, o som e o tempo são as duas principais matérias-primas da música. Edgar Varèse se apropria desse conceito de música. Ele se utiliza de sons que não são sons da orquestra sinfônica, são sons eletrônicos, mas que dialogam com os sons da orquestra sinfônica e que, no caso específico de Poema Eletrônico, composto em diálogo, essa palavra diálogo é muito importante, em diálogo com Le Corbusier, a composição é formada, é constituída, é composta, né? Composição, ela é composta de tal forma a se adequar ao edifício arquitetônico de Le Corbusier. A premiere de Poema Eletrônico deu-se em 1958, sendo que esse edifício, feito pelo Le Corbusier, ele projetou tendo como base a forma de um estômago. É muito comum que na arquitetura e na engenharia os seres humanos tomem como base o esqueleto humano, né? Formas de órgãos humanos. E nesse caso, Le Corbusier tomou a forma de um estômago para formar o seu edifício, no qual ocorreu pela primeira vez a exposição da música de Edgar Varèse, poema sinfônico. Desculpe, poema eletrônico. A música foi espacializada de tal modo que sons vinham de várias partes do edifício. Tente se imaginar nessa situação. A música foi composta de tal forma que o som que constitui a música, som no tempo,
escultura ou arquitetura sonoro-temporal atingia o espectador de fontes distintas. Uns sons vinham do chão, outros vinham do teto, outros vinham da sua esquerda, outros vinham da sua direita e outros vinham de trás. Isso que hoje nós temos em casa, ou mesmo nos cinemas, que os chamados home theaters, né, o som que pode circundar você, não é nada novo, não é nada criado ontem. Isso se deve ao fato físico de que o som é a vibração de partículas de um meio elástico que nos atingem de alguma forma. Então, eles podem nos circundar, né? Eles estão à nossa volta no dia a dia. Você vê um passarinho cantando, você fala, ele está por ali. Você vê um carro te aproximando de você, você sabe que ele vem atrás de você. É apenas o aproveitamento disso numa composição musical, ou seja, a espacialização do som é dada pelo próprio compositor, ok? Em relação com, no caso, o arquiteto que construiu esse espaço no qual a música se daria. Outra nota que eu quero fazer é que isso mostra que aquela relação que já acontecia no século XIX entre compositores que iam compor um poema sinfônico baseados num texto de um escritor qualquer, de um filósofo, assim falou Zaratustra, por exemplo, ou então Pictures in an Exhibition, Leaders, ela se desenvolve e ela chega até o século XX também com esse diálogo constante, tá? Existe aí, talvez, por trás disso, um eco de um ideal wagneriano de obra de arte total. A gente poderia até fazer buscar, investigar essas relações, tá? Não estou apenas pincelando aqui. Bem, esse é um exemplo de composição de Edgar Varèse, que é muito importante, né? E o Le Corbusier propôs certas imagens que eram exibidas, então, nesse edifício, ao som da música do Edgar Varèse. Então, você tem a música que foi composta por ele, com sons eletrônicos, misturado com sons de instrumento de orquestra sinfônica, tem som de sino, som de um coral, tudo isso nessa composição. Essa composição tem uma espacialização proposta pelo compositor e que dialoga com um espaço que, por sua vez, foi concebido pelo arquiteto Le Corbusier. Edgar Varèse ele é tido por alguns, e com muita razão, nesse sentido, como o pai da música eletrônica, porque foi o primeiro compositor, pelo menos o primeiro do qual eu tenho ciência. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí ou apontem outros, não sei, mas é o primeiro que eu tenho consciência de que buscou se apropriar desses sons eletrônicos nas suas composições e sons do próprio cotidiano. Você imagine um compositor que veio da França, chega nos Estados Unidos, e esse caminho de atravessar o Atlântico foi muito comum no século XX. O próprio Arnold Schoenberg, né, fez isso também. Então ele chega nos Estados Unidos e se depara com aquela chuva de sons, né, aquele emaranhado de sons. Carros, buzinas, avião, sirene. Então, isso causou um forte impacto em Edgar Varèse, e é possível perceber essa influência nas suas composições musicais. Por exemplo, Ionization tem o som de uma sirene, né? E em outras peças ele vai se aproveitar de fitas magnéticas, os sons gravados, o que já prefacia e
e dar um start para essa investigação do papel ah, do próprio registro musical, ok? E do trabalho com esse som registrado enquanto matéria sonora para a composição musical. A gente sabe que quando a gente vai compor uma música, a gente chega no estúdio para gravar a música, ah, os processos de gravação fazem parte, em última análise, do processo de composição. Você pode gravar e você pode inverter, fazer um backward, né? Backward recording. Você pode trabalhar com certos efeitos como efeitos de ambiência, reverb, delay e por aí vai, né? Então, o estúdio de gravação, onde você grava o som, ele é uma caixa de ressonância, como qualquer tipo de ambiente, tem as suas próprias características de ressonância. Elas podem ser aproveitadas para produzir um reverb natural, por exemplo, nos instrumentos, ou um eco. E o som, a partir do momento em que ele é gravado, ele pode ser processado de diversas formas. Eu creio que Edgar Varese sonhava musicalmente e não conseguia materializar aquilo que ele idealizava, por conta de falta de apoio, né? E falta de recursos tecnológicos na sua época. Mas ele plantou certas sementes que foram colhidas depois por outros compositores. E dentre os quais eu já falei aqui, mas eu vou frisar, Frank Zappa. Frank Zappa sempre deixou clara essa influência que ele teve de Edgar Varese. Inclusive, eu vi uma entrevista do Frank Zappa dizendo que quando ele era jovem, ele tentou conversar com Edgar Varese, mas não conseguiu. Ionization, que é essa peça que eu citei agora há pouco de Edgar Varese, tem, além desses elementos que eu já falei, um reforço muito grande da seção de percussão, que é outra coisa que o Frank Zappa que é outra coisa que aguçou o interesse do Frank Zappa pela música de Edgar Varese, ok? Então, assim, feita essa abordagem, essa visão panorâmica, introdutória sobre o compositor, agora é ouvi-lo, né? Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo uma playlist com músicas de Edgar Varese para você poder ouvir, né? Então ouça essas músicas e deixe que de alguma forma elas influenciem vocês, né? Para o bem ou para o mal, ok? Muito obrigado, eu sou Jefferson Torres. Se inscrevam no canal se tiverem gostado do vídeo. Cliquem em gostei, cliquem em não gostei se não gostaram do vídeo, enfim. Ouçam o Edgar Varese, visitem o site jeffersontorres.com.br e até a próxima. Valeu!